Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Aquilo que mexe com a sua rotina passa pelo microfone da Guardiã. Em som e imagem na internet. Nossos repórteres acompanham o dia a dia da sua cidade. Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. É a Rádio Guardiã da Notícia no litoral norte de São Paulo. Envie um WhatsApp para o 011 98826 4492. Curta e siga as nossas redes sociais. aguardiandanoticia.com. É música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Doro Sushi, o seu delivery de comida japonesa na região do Grande ABC. Variedades de combinados e porções, como por exemplo o nigiri de barriga de salmão e azeite trufado. Conheça o nosso wrap com salmão enrolado com cream cheese e couve crisp. E o tradicional shimeji, com a receita especial da casa. Veja a unidade mais próxima de você, em Santo André, São Caetano do Sul e no Brooklyn, em São Paulo. Peça pelo iFood. Para mais informações, dorosushi.com.br. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos em imagem, som, em mais uma edição do Coliseu da Guardiã. São 11 horas e 31 minutos, horário de Brasília. E olha só, recebo aqui em nossos estúdios para conversar conosco ao vivo e falar um pouquinho sobre a cidade de Santo André. Ele que está aqui pela primeira vez, prefeito, acho que mais bem avaliado da história, né, prefeito? Seja muito bem-vindo, Paulo Serra. Obrigado, Gabi, a toda a equipe, parabéns, né, pelo estúdio, por toda essa estrutura montada. Num momento da história que a informação de qualidade, a comunicação tem um papel ainda mais importante, né? Durante toda a pandemia a gente viu o quanto os órgãos de imprensa, você, né, e os órgãos de imprensa de uma forma geral desempenharam um papel fundamental para a população. E agora nessa retomada da mesma forma. Então eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite e parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigada, prefeito. E é tão longe, né? É, do lado aqui da prefeitura, vista privilegiada do Paço Municipal, viu, gente? Aqui é vista privilegiada. A gente acompanha algumas coletivas daqui, precisa da imagem da prefeitura, tá aqui, tá do lado. Prefeito, já começo te falando, a gente vai falar sobre esses 500 dias, né, que eu acho que é uma pauta que todo mundo, os prefeitos começaram, 500 dias, no seu caso é muito mais porque já é o seu segundo mandato. E quero começar falando sobre a segurança pública aqui na cidade. O senhor acabou de homenagear, né, a GCM pelos 37 anos. Sim. Então, como é que o senhor avalia a segurança pública em Santo André? E puxando para a questão da GCM, porque é uma pauta tão contraditória, né? A segurança é problema do Estado, da Polícia Militar. Mas na sua gestão você não mostrou isso para a gente. Você mostrou que também é um problema da Prefeitura. Eu acredito muito na coordenação de esforço, uma polícia complementando a outra, né? A gente criou logo no início um comitê integrado de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e GCM. Hoje tem uma integração, uma sintonia muito fina. Acabou resultando no próprio COI, que é o nosso Centro de Operações Integradas, que a gente tem as câmeras de monitoramento de toda a cidade. Lá fisicamente fica um GCM, um guarda municipal, uma polícia militar e um policial civil juntos no mesmo espaço, 24 horas, 7 dias por semana, né, para observar a cidade toda. A gente vai chegar até o final desse ano em mais de 600 câmeras de monitoramento. Nós estamos triplicando o número de câmeras na cidade. E a gente acredita muito que os problemas, Gabi, via de regra, são resolvidos no município. Apesar da nossa Constituição dizer que prioritariamente, né, é competência do Estado e as polícias são estaduais, o investimento que nós fizemos na GCM, por isso que a gente estava celebrando hoje os 37 anos, o plano de carreira, nós temos uma das GCMs mais bem pagas do Brasil, as viaturas, né, hoje a frota da nossa GCM é toda nova, estruturada, com todos os equipamentos, com tudo que tem de melhor, armamento, colete, uniforme. Então nós criamos mesmo como se fosse uma polícia municipal, respeitando muito a polícia militar, a polícia civil, mas complementando, né? E a gente nunca teve uma presença tão ostensiva de polícia, de qualquer que seja o tipo, né, militar, civil ou GCM na rua, né? Tanto que os crimes considerados, né, os crimes contra a vida, aqueles crimes mais graves,
mais graves, de alto impacto, todos esses índices caíram. Hoje quem está em casa pode falar, poxa, prefeito, mas a gente tem a percepção de que a cidade, a região metropolitana está mais violenta, está mais insegura. Essa percepção está ligada diretamente àqueles crimes menores. O furto, o roubo de celular, aquela abordagem, às vezes, quando você está entrando no carro, que muitas vezes o bandido não está nem armado e acaba ali fazendo algum tipo de ameaça à vítima. E é claro, a vítima não vai pagar para ver, né? E entrega o que tem ali, a carteira, enfim, relógio. Mas, e tudo isso, Gabi, qual é a grande solução? É a lei federal, é o Código de Processo Penal, é o Código de Execução Penal e é o nosso próprio Código Penal. Nunca se investiu tanto em GCM, nunca se investiu tanto em polícia. Nós vamos ter anúncios aí nos próximos dias de mais viaturas aqui para a região do ABC. O governador Rodrigo Garcia deve anunciar em breve, porque já foi feita a compra. Nós devemos receber aí centenas de viaturas novas. Então, a polícia está muito estruturada. Agora, a nossa lei é fraca. Nosso Código Penal da década de 40, ele é um convite à impunidade. Principalmente, e aí eu volto aqui às estatísticas, para esse crime de menor impacto. Então, quem furta um celular hoje num ponto de ônibus de um trabalhador e de uma trabalhadora, a nossa GCM vai prender, não tenho dúvida disso. 2 dias depois, esse bandido está na rua novamente na audiência de custódia. E aí não é culpa do juiz, não é culpa da polícia, é culpa da lei, né? E nós estamos esse ano num ano eleitoral, em que vamos ter eleição, e não é municipal, é eleição no âmbito nacional, e a gente precisa, e o meu esforço tem sido nesse sentido, a gente precisa de alguma forma introduzir essa pauta da segurança pública, da mudança da lei penal nos planos de governo dos candidatos, né? Eu definindo, né, qual será o candidato aí da nossa questão partidária, que deve ser a Simone Tebet, ao que tudo indica, eu vou estar com ela diretamente e levar essa pauta para que ela introduza isso nos debates, porque as pessoas às vezes não têm essa percepção, né? O que cobram de nós, gestores públicos, e com razão, mais polícia na rua, né? Mas essa não é a solução. Ela pode dar uma sensação de que eu estou mais seguro, mas todos os exemplos, todos os modelos de cidade ou de país que conseguiram ter viradas na segurança pública, no sentido de criar ambientes mais seguros, mexeram na legislação. Nova York com tolerância zero, a Itália com operação mãos limpas, Medellín, quando teve aquele grande combate à questão das drogas lá na cidade de Medellín, hoje é um exemplo de cidade segura na Colômbia, teve uma revolução total no Código Penal, enfim, a gente precisa passar por isso. Agora, voltando aqui à nossa GCM, é motivo sim de celebrar, são 37 anos, uma das GCMs mais antigas e mais bem estruturadas do Brasil, já tem enormes contribuições para a história de Santo André, e agora, né, na nossa gestão, atuação todo dia. Nós temos operação, Gabi, da GCM todos os dias, né? Hoje foi com as GCMs aqui de toda a região, né, nas divisas. Então, o GCM de Mauá está junto com a gente, o GCM de São Bernardo está junto com a gente, o GCM de São Caetano, toda a região atuando em conjunto nessas áreas de divisa. Muito bem, prefeito, vamos falar um pouquinho sobre a saúde, então, aqui de Santo André, quais são os próximos passos? O senhor também tem trabalhado bastante para zerar filas de exames, faça seu diagnóstico. Gabi, a saúde, ela foi um grande desafio lá no início da gestão em 2017, a gente implementou o programa Quali Saúde, que não é só um programa de reforma, claro que a reforma estrutural é importante, a gente tem unidades mais estruturadas, com mais equipamentos, a contratação de médicos, de toda a equipe, ampliação da equipe da saúde, mas o Quali Saúde é mais do que isso, é capacitação, é treinamento, é um atendimento humanizado, né? A gente também tem um diagnóstico preciso da saúde, onde estão as filas, os gargalos, dentro do processo, a reorganização do sistema e informatização, né? A saúde de Santo André, quando a gente chegou, era no papel. Como é que a gente pode ter uma cidade com 32 unidades de saúde, mais 6 UPAs, que atende 200 mil pessoas mês, no mínimo, tendo todo esse controle de diagnóstico, de prontuário no papel? A gente informatizou já metade da rede, vamos informatizar até 2024 100%, e aí a rede começou, especialmente a partir de 2018, começou a melhorar muito. E aí veio a pandemia em 2020, né? E nós tivemos que dar um freio no Quali Saúde, não tinha jeito, não era uma opção, era questão de sobrevivência. A gente enfrentou
um inimigo desconhecido de todos nós e da própria medicina, que foi o coronavírus. E aí nós focamos todo o nosso empenho, todo o nosso planejamento no combate ao coronavírus. E Santo André foi uma referência também. Os nossos hospitais de campanha, não faltou atendimento para ninguém. Aqui a gente não pedia RG e comprovante de residência para ver onde a pessoa morava, não, para dar respirador. Né? Aqui, a pessoa tivesse necessidade, a gente tinha leito, a gente internou. De todas as cidades da região metropolitana. Não dá para a gente separar a pessoa e dizer se ela vai ter direito a um tratamento de saúde digno, porque ela não mora em Santo André. Né? E a cidade foi usada como uma referência mesmo, internacional inclusive. A gente teve muito reconhecimento das pessoas, porque não faltou leito e respirador e atendimento para ninguém. Só que foram 2 anos, né, de investimento, da gente ter que quebrar esse planejamento. E a partir da vacinação de forma mais significativa, né, quando a gente ultrapassou 70% de pessoas vacinadas, que foi no final do ano passado, a gente começou a retomada também na saúde. A gente fala muito de retomada, né, retomada dos eventos, retomada, né, do dia a dia, retomada da vida, né, e teve a retomada, estamos vivendo também a retomada da saúde. E o que é isso? É a volta do Quali Saúde. É a volta da gente zerar as filas, é a volta de ter o atendimento básico de maneira, novamente, com alta qualidade. Temos problemas ainda? Temos vários ajustes que precisam ser feitos. Tanto na urgência e emergência, quanto na atenção básica. Anunciamos agora a contratação de novos agentes comunitários de saúde, com o aumento do piso salarial, para a gente remunerar melhor esses agentes comunitários. Foi uma das primeiras cidades que fez. Que é do Programa Saúde da Família. Programa né? Saúde da Família, que atua na prevenção, atua naquele contato direto. Vamos ampliar a cobertura do Saúde da Família. Então, é mais ou menos o seguinte, Gabi. A gente via com um planejamento de 8 anos, a gente fez os primeiros 3, teve que parar 2 anos e agora estamos retomando. Né? Então, estamos ainda numa fase de transição do fim da Covid, que ainda não acabou. Mas, graças a Deus, com muito menos gravidade, com menos letalidade, com as pessoas mais protegidas. Agora está virando uma gripe mesmo. Né? Eu peguei. Né? É uma gripe forte. É uma gripe forte. Eu não peguei, graças a Deus. Mas a gente tem os relatos, né? Mesmo do aumento de número de casos que a gente teve a partir do meio de maio, mas casos não refletiu no aumento de número de internações e menos ainda no número de casos graves. Então a gente vê que a vacina protege mesmo e a gente está nessa transição para voltar para aquela política pública da saúde mais tradicional, falando das especialidades, de oftalmo, de dermato, de cardio, de todas as especialidades que a gente está zerando as filas. A gente tem feito mutirões todos os finais de semana, mutirões de especialidades. Voltamos com as cirurgias eletivas. Vamos inaugurar novas alas lá no CHM em breve, agora no segundo semestre. E vamos voltar com a reforma, a reestruturação das unidades, a ampliação das equipes. Então, pedir um pouco de compreensão para as pessoas é importante. Era essa a minha gente pergunta. sabe dos problemas, a gente sabe que tem muitos desafios pela frente, mas a gente sabe também onde a gente quer chegar num atendimento de exemplar, de qualidade. Se a gente conseguiu fazer isso na Covid, a gente vai conseguir fazer também na saúde dita regular, na saúde do dia a dia. Né? E eu tenho insistido muito nisso e a nossa equipe toda está muito empenhada nisso. E a gente está falando de uma fila de quanto, prefeito, em relação às cirurgias eletivas, né? Porque foram 2 anos de pessoas esperando, né? Agora as pessoas, você mesmo disse, tem que ter paciência. Realmente, tem que ter paciência, porque 2 anos você não vai fazer em 2 meses. São em torno de 800 procedimentos, porque a gente não parou, né? Só diminuiu o ritmo. Mas são cerca de 800 procedimentos. E na especializada, a gente deve ter em torno de 8 mil entre todas as especialidades. Nós já fizemos metade disso, nesses mutirões, desde março que a gente está fazendo. A gente quer, até o mês de julho, praticamente de novo zerar essas filas e aí entrar no ritmo normal, de no máximo 30 dias de espera, é o que a gente busca. Com muita transparência, né? Não é... Até na rede privada, Gabi, dependendo da especialidade, hoje nós temos espera. Né? Para síndrome gripal, se você for em qualquer hospital privado da cidade, você vai esperar lá às vezes 1, 2 horas para ser atendido, dependendo do dia. Né? Porque a pandemia nos impôs isso. E na rede pública a gente está estabelecendo esse mínimo aí de espera. Nas especialidades a gente vai zerar essa fila para 30 dias, no máximo, né? E vamos tentar retomar esse mesmo ritmo que a gente tinha no pré-Covid.
11h44. Você acompanha Paulo Serra, prefeito de Santo André, aqui em nossa programação. Olha, para ouvir no seu carro é muito fácil. Basta conectar no Bluetooth do seu celular. É só digitar guardiandanoticia.com. Prefeito, você virou referência aí nos noticiários, acho que do Brasil inteiro, em relação à alimentação nas escolas. Você conseguiu fazer o que ninguém consegue, tirar o açúcar da alimentação das crianças. De onde surgiu essa ideia e como é que você conseguiu implementar? Gabi, isso surgiu primeiro lá em 2017. Uma das nossas prioridades era também, da mesma forma, requalificar a educação, dar estrutura, e a gente tinha muitos relatos de pais e mães das crianças que não se alimentavam bem na escola e de famílias de vulnerabilidade cuja melhor alimentação, ainda que não fosse com qualidade, era na escola. Então a melhor refeição que a criança faz é a refeição que o município fornece. E aí, baseado nisso, eu pedi logo no início do governo que a gente tivesse uma das melhores merendas do Brasil, que a gente buscasse no país o que tinha de melhor, e foi feito isso com as nossas merendeiras, né? Naquele momento ainda a merenda tradicional, vamos chamar assim. Começamos a enviar o cardápio para os pais e mães de toda a rede. Hoje são 40 mil alunos, eram 32 mil quando a gente iniciou, né? Para que esses pais também pudessem ter acesso e mudar esse conceito na cabeça das famílias de que Santo André tem e tinha uma das merendas que a gente podia se orgulhar. E aí a evolução desse processo, a gente conseguiu fazer isso. Na pandemia, sem as aulas presenciais, a gente levou merenda em casa através das cestas básicas, né? Foram mais de 300 mil. E aí nessa retomada também do presencial, eu falei, bom, agora a gente tem que dar o próximo passo. A gente já buscou a qualidade, né? E agora a gente tem que buscar, junto aos nutricionistas, algo balanceado, algo que seja referência também no ponto de vista nutritivo para as crianças. Porque um dos problemas que a gente vê que é um fenômeno mundial são as crianças que têm problema de saúde por conta dessa questão do açúcar. A obesidade infantil, crianças que muitas vezes já têm pressão alta, já têm diabetes, já tem uma série de doenças ligadas ao consumo excessivo de açúcar. E a gente sabe que as crianças gostam de doce, não tem jeito. Eu tenho uma filha de 7 anos, eu sei, não tem que controlar, né? Senão, as crianças comem chocolate, comem doce todo dia, o dia inteiro. E aí, também estudando, vendo que a área via de melhor, as nossas nutricionistas fizeram um cardápio com essa questão nutricional controlada e utilizando frutas para fazer a questão de adoçar o suco, os alimentos. No começo foi meio estranho para as crianças estranharam, como tudo que é mudança. Os próprios pais, né, porque a criança chegava em casa e falava, pai, não estou gostando da merenda. E aí o pai falava, prefeito, a merenda não tá boa. E não tinha mudado absolutamente nada, tinha sido só esse cardápio nutricional balanceado. E aí nós convidamos os pais, e isso está sendo feito hoje, para experimentar a merenda. Então todo pai hoje que vai levar uma criança numa escola municipal, se ele quiser fazer ali a degustação, ele pode degustar nossa merenda para ver que é tudo com muita qualidade. Hoje, as crianças já se habituaram, a gente tem recebido muito reconhecimento, não só do ponto de vista da sociedade médica, né, de nutrição, porque tem toda uma questão de prevenção a essas doenças que eu citei aqui, mas também com relação à qualidade. Então, é motivo, mais uma vez, de muito orgulho a gente ter uma das melhores merendas do Brasil e ser uma merenda inovadora, balanceada, com todos os critérios nutricionais respeitados, e para a gente ter uma geração mais saudável, que é o que a gente quer. Começa agora, né, a ter esses hábitos de alimentação mais saudável. Lá na frente, Gabi, a gente vai economizar na saúde pública. A gente vai ter mais esportistas, a gente vai ter crianças que estão mais estimuladas, que vão estar mais animadas para a vida, né, que vão ter uma qualidade de vida melhor. Então, são muitos efeitos positivos. A gente está muito feliz de ter conseguido vencer essa barreira inicial, né, esse certo preconceito, e que hoje já está estabelecido de uma forma muito legal. A gente já está chegando perto do fim, mas eu tenho ainda mais 2 pautas. Queria Vamos que você lá. falasse sobre mobilidade na cidade, né, sobre os recursos investidos para melhorar a fluidez do trânsito na cidade. Ninguém imaginava que o ABC ia crescer dessa forma, e o resultado é que agora precisa ser investido mesmo em infraestrutura viária, né? Nós tivemos mais de 1 bilhão, Gabi, investidos em mobilidade. A gente já entregou a Dib Chamas, né, a segunda alça, depois de 38 anos da obra parada, não finalizada, já fez a integração do primeiro com o segundo subdistrito.
corredor Caçaquera, né, que é um corredor ali paralela a Mário Toledo, que sai na Valentim Magalhães, ali naquela região da Humaitá, o Meroton, chegando até o Guaraciaba. Então do Gerácia, é uma região, mudou completamente aquela avenida, uma avenida que chama Luiz Inácio de Anhanha Melo e que era uma estrada de terra, a pouco mais de 2 quilômetros do centro da cidade. Um negócio que era impossível da gente ver aquilo e ficar conformado, né? E a gente conseguiu tirar do papel os moradores ali. Toda vez que eu vou lá, e a gente recebeu agora a comitiva da CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que financiou aquela obra, e eles viram, né, o sentimento que as pessoas têm de pertencimento, de ter hoje, antes eu morava na comunidade, agora eu moro na avenida, né? A gente incluiu essas pessoas no dia a dia da cidade. E a gente continua investindo. Tem o complexo viário de Santa Terezinha, que está saindo do papel, a obra do BID, que vai ser aquela transposição ali da Avenida dos Estados, do viaduto Castelo Branco, final do eixo da Prestes Maia. A Avenida dos Estados, que está sendo reformada por completo, parceria com o governo do estado. E a gente vai entregar uma nova avenida, já entregamos trecho, vamos entregar ela final até o final desse ano. E outros projetos que a gente faz no dia a dia menores, mas que tem também importância. Modernização semafórica, onda verde, a questão de monitorar e revisar as linhas de ônibus, os itinerários, estão todos passando por revisão, né? Então são muitos investimentos que a cidade não via fazia tempo. Essa obra de Santa Terezinha, por exemplo, é a maior obra desde a perimetral. Maior obra de infraestrutura da cidade desde a construção da Avenida Perimetral. E ela tem o mesmo impacto que a Perimetral tem na nossa vida aqui, para essa ligação com esse eixo Anchieta, Imigrantes, Corredor ABD com a Avenida dos Estados. Então, falta muito ainda, a gente sabe que tem, como você disse, a cidade cresce, às vezes desordenadamente, a região cresce, né? Mas a mobilidade a gente tem investido muito. E a expectativa com o governo do estado do metrô, né? O BRT, eu não posso deixar de dizer aqui, foi uma frustração, né? A gente aceita, claro, que tenha um transporte de qualidade, que seja num corredor exclusivo, mas o que a gente queria era o metrô tradicional, por baixo da terra. A gente também, viu? Né? Então, a gente que vem de São Paulo para cá, que é então, metrô. Agora tem uma nova perspectiva, uma nova esperança, que é a linha 20, né, que vai chegar em Santo André. E eu vou lutar muito por isso, no que me cabe, junto ao governo do estado, no bom sentido, nós vamos brigar com o governador, né, para que isso saia do papel o quanto antes, porque foi uma frustração. A linha 18, ainda que venha um modelo de transporte que seja moderno, dinâmico, mas não é um metrô que a gente tanto desejava. E por fim, acho que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a qualidade de vida do andreense, né? Vocês retomaram aí a ciclovia, a ciclofaixa de lazer no final de semana, tem muitas atividades nos parques, os parques estão bem cuidados. Sim. Eu acho que o morador, o munícipe não sentia essa vontade de frequentar o parque da sua cidade, e você conseguiu trazer isso com a sua gestão. Eu posso falar com propriedade porque eu sou de São Paulo e eu encontrava muita gente no Parque do Ibirapuera que saía daqui de Santo André, enfim, das outras cidades, para ir para o Parque Ibirapuera, mas que agora fica nos parques aqui da cidade. Isso já era uma política pública desde 2017, mas com a pandemia, Gabi, a pandemia nos ensinou muito, né, Gabi? E uma das coisas foi a gente valorizar esse cotidiano que a gente não valorizava porque era normal para nós, né? Poder sair, poder encontrar os amigos, poder ir no parque, poder curtir um evento, uma música. Isso foi tirado de nós por 2 anos. Então, hoje há, sem dúvida, a gente vê a reação, a adesão das pessoas em qualquer evento que a gente faça, seja pequeno, médio ou grande, porque ficou acumulado. E mais do que isso, como nos foi tirado, né, a gente viu quanto isso pesa na nossa qualidade de vida. Que não é só saúde, segurança, claro que tudo isso é importante, mas a gente acredita muito, e eu acredito muito quando a gente fala numa vida integral, na formação e na vivência integral do indivíduo na cidade. E quando a gente fala curtir a cidade, não é quando só você precisa num momento de emergência, né, num acidente ou numa questão de saúde, não. É quando você está tranquilo também, que está tudo bem na sua vida no final de semana e você tem opções para poder se divertir, para poder confraternizar, para poder curtir com a família. E Santo André tem muitos espaços, né? Isso, graças a Deus, a gente conta com parques incríveis, com praças incríveis. O Paço, que tem sido um grande palco de eventos também. A gente tem o domingo no Paço. Esse domingo mesmo eu passei aqui. Tinham mais de 500 pessoas aqui no Paço curtindo, estava um dia lindo, né? Então a gente acredita muito nisso também como qualidade de vida, com essa sensação de pertencimento, de amor pela cidade, que é um
pedaço, né, uma extensão da nossa própria casa, que é a cidade que a gente vive. E eu consigo, apesar de ser prefeito, né, parecer, poxa, essa coisa da autoridade, que você me conhece, não levo isso em conta. E eu consigo viver isso também. No mesmo equipamento que os moradores vivem. Eu levo a Maria para andar de skate aqui no Paço. Ela teve na orquestra com a gente no Carlos Gomes agora no domingo. Ela foi na Praça Getúlio Vargas ali entregar o relógio para a comunidade japonesa. Então a gente tenta sempre viver, né, a cidade dessa forma. E a gente fez um link muito importante que também nasceu na pandemia com mais força, que é todos esses eventos com a questão da cidade solidária. Então os nossos eventos têm sempre um caráter social que acaba canalizando essa energia, né, da quantidade de pessoas, ajudando quem mais precisa. Então a gente arrecada agasalho, a gente arrecada alimento, todos os nossos eventos, a Feira da Fraternidade, agora 10, 11, 12 que a gente vai ter, o Arraial Solidário. A gente vê aí que vai ter arraial por todas as cidades. E é bom que todo mundo copie mesmo Santo André, porque a gente quer que todo mundo tenha o que a gente tem aqui. Mas esse caráter solidário eu acho que ainda é uma exclusividade de Santo André e faz muita diferença. A Ana Carolina, que estava à frente do Fundo Social, agora a Ana Cláudia, consegue fazer com que isso chegue para quem mais precisa. Então muda a vida de gente. Tanto o alimento quanto o agasalho. Agora, né, novamente o clima frio, né, a gente vê que... Então acho que a somatória disso tudo, né, do que a pandemia nos ensinou, de uma cidade bem estruturada, das pessoas valorizando mais isso, com esse aspecto também de fazer o bem, né, faz com que a gente tenha uma cidade muito movimentada e é isso que a gente quer, continuar assim. Todo final de semana, aliás, todo dia tem atividade espalhada por toda a cidade. E por último, uma pergunta sobre política, né? O senhor falou no início do programa sobre o cenário eleitoral. A Simone Tebet deve ser a pré-candidata à presidência da República. Ontem, não sei se você viu, o Luciano Bivar anunciou aí o desembarque, né, do União Brasil, do Rodrigo Garcia. Como é que você enxerga esse cenário nebuloso? Porque na semana passada o PP também, né, deu uma ameaçada. Eu acho que ainda vai ter até as convenções, né, do dia 20 ao dia 30 de julho. Nós podemos ter nessas deliberações partidárias ainda muita novidade, né? Muitas mudanças, porque o quadro, principalmente para a chamada terceira via, ou enfim, saindo da polarização, está muito indefinido. Houve, a meu ver, muitos equívocos por parte do PSDB, que é o meu partido, e aí não é equívocos de nome, acho que é equívocos de estratégia mesmo. Eu sou daqueles que defendo, né? Eu sei que não cabe mais, porque já foi definido, mas acho que o PSDB perde uma oportunidade de apresentar uma candidatura própria. O partido, ele dialoga com a sociedade, ele mostra qual é a sua cara, quais as suas ideias nessas oportunidades de uma eleição presidencial, e a candidatura própria materializa isso. Então acho que é uma perda, e independente o meu candidato na prévia, você sabe, foi o Eduardo Leite, perdeu a prévia, mas eu defendo a candidatura do vencedor. Não tem nenhum problema com relação a isso, de eu não ter defendido o nome do João Dória. Mas se fosse para ser ele, que seja ele, né? É melhor um candidato. A gente sabe de todas as questões eleitorais, de pesquisa, que não davam para o João Dória uma viabilidade eleitoral, pelo menos os números demonstravam isso. Mas seria melhor a oportunidade que o partido tivesse de mostrar suas ideias, né? Então, se for a Simone, e isso for a decisão partidária, claro que a gente vai respeitar. Vamos cobrar dela também, que defenda aquilo que a gente defende aqui em São Paulo e para o Brasil, mas acho que o cenário ainda, principalmente para esses grupos que fogem da polarização Lula-Bolsonaro, estão muito indefinidos, né? E aqui no Estado uma tarefa dura, né? Porque pela primeira vez o PSDB se acostumou muito em ter uma eleição praticamente definida, né? A gente sabia, as vitórias eram sempre no primeiro turno, com exceção da última, mas era um governador também com apoio do PSDB e outro do próprio PSDB, então a disputa era meio dentro de casa, porque o Márcio França era o vice do Geraldo Alckmin. Dessa vez não, a gente tem uma eleição muito disputada, o Rodrigo é o cara mais preparado, não tenho nenhuma dúvida disso, mas vai ter um trabalho enorme pela frente para se fazer conhecido, para mostrar também a sua identidade, a sua cara, o seu jeito, né? E enfrentando dois candidatos que têm padrinhos muito fortes, né? O Haddad já muito conhecido, né? E com a questão do Lula sendo o seu fiador, vamos dizer assim, e o Tarcísio, que foi um ministro bem avaliado, que ainda não é completamente conhecido em São Paulo, mas que tem aí como padrinho o presidente Bolsonaro, sem dúvida nenhuma que
consegue ficar conhecido de maneira muito mais rápida. Então é um grande desafio e acho que a gente ainda tem muitas nuances para observar. O bom é que tomara, né, na verdade, que essa eleição, principalmente em São Paulo, se dê no âmbito das propostas, né? No país acho mais difícil, porque a polarização hoje é muito agressiva, mas espero que em São Paulo sejam discutidas boas propostas, boas ideias, porque o estado de São Paulo está no caminho certo. Tem os seus defeitos, tem as suas mazelas, e aí não é porque o PSDB governa há tempo, é pela continuidade, né? Uma continuidade com o mínimo de estabilidade, que foi o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Com Covas, Alckmin, Serra, Alckmin novamente, e até o Dória agora nesse último governo, que foi incompleto, mas teve lá os seus 3 anos, manteve esse ritmo, né? Então quando a gente vê que São Paulo cresce mais que o Brasil, as estradas são melhores, a infraestrutura é melhor, tem uma linha de condução. E eu espero que, independente da questão partidária, que as propostas sejam nessa linha, né? Tem alguma coisa para arrumar, para mudar? Claro, sempre tem. Falamos aqui da segurança pública e tantas outras áreas. Mas, de uma forma geral, é um estado que está no caminho certo. E que o ABC consiga eleger um número maior de deputados. Ah, né? Sem dúvida. Nós vamos ter opções aqui na cidade, boas opções, né? Santo André, Gabi, uma cidade que tem 550 mil eleitores, não tem representante. Nem na Assembleia Legislativa, tão importante, nem na Câmara Federal, né? Ainda na Câmara Federal nós temos representantes do ABC que se preocupam com Santo André e que de alguma forma nos representam, mas na Assembleia Legislativa é um vazio muito grande. E não dá para uma cidade desse tamanho não ter esse protagonismo e a gente vai trabalhar para isso. Obrigada, prefeito. Obrigado você. Volte Obrigado mais a todos. vezes. Valeu. Obrigada a você que nos acompanhou. Continua ligado em nossa programação, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na guardiandanoticia.com. Até mais. Olha, na sequência, o melhor do jazz e do blues.